semana de bênçãos, né, Kelly? A gente vem acompanhando, vem rezando e graças a Deus, cada dia só milagres, né? Cada dia Com certeza, com só certeza. bênçãos pela intercessão de São Bento. E para quem sabe, né, e quem já sabe, para lembrar, baluarte da nossa comunidade. O que é o santo baluarte? É um santo que Deus ele entrega a um carisma, a uma comunidade, onde a espiritualidade daquela comunidade é baseada na espiritualidade daquele santo. E, de fato, para nós, ministeriados de cura e libertação, nada mais perfeito, né, Kerma, do que São Bento. Com certeza. Durante toda essa semana, os meninos já foram falando um pouquinho da vida dele, um pouquinho da disponibilidade, da oração e do trabalho. E eu queria convidar mais uma vez, quem já entrou, vamos evangelizar, né? São Bento dizia que é orar e trabalhar pelo reino. Então, pega o aviãozinho aí, já compartilha com seus contatos, para que essa noite, de fato, ela seja uma noite de bênçãos, atingindo os corações de todos aqueles que necessitam da graça, que necessitam da oração do Senhor através da intercessão de São Bento, né, Kerma? Com certeza, né? E a gente já acolhendo a todos, eu sei que você foi acolhendo a todos, né? Mas já entraram mais pessoas. Sejam todos bem-vindos para a nossa live. Hoje à noite promete. Hoje à noite promete. Hoje vai ser fogo puro, né, Pérola? Até porque nós vamos estar falando de um santo, que é o nosso baluarte, um santo exorcista, né? Um santo do poder mesmo, né? Do poder de Deus mesmo, porque quantos milagres ele operou e opera ainda hoje, né? Muitos, né? Assim, e na nossa comunidade mesmo, tantos membros trazem testemunhos, né, dos milagres alcançados pela intercessão de São Bento, né? Pela intercessão dele, pelo livramento dele. Essa é uma noite que nós iremos falar, nós iremos rezar pelos livramentos, né? Em Isso. especial livramentos de morte, porque estudando a vida de São Bento, nós observamos que ele foi um santo muito místico, né, Kerma? Muito místico. Ele é considerado um dos primeiros, na verdade, o pai dos monges, né? Um dos primeiros monges, e ele viveu essa mistificação de ter conversas com o Senhor muito profundas, né? De profetizar determinadas coisas que para aquela época ninguém acreditaria, mas que se concretizaram. E assim, e quando ele rezava, de fato, ele rezava não para coisas pequenas, né? Rezava, não no sentido de menosprezar, mas ele rezava sempre acreditando que Deus faria coisas grandes, grandiosas. Com A prova certeza. é que, inclusive, até mortos, né? A gente vai falar também essa semana. Ele ressuscitou. Então, nessa noite de hoje, ele vem para o quê? Realizar em nós a sua vontade, né? Isso. Realizar em nós a vontade de Deus e interceder por nossas causas, né? Então, assim, desde que eu entrei para a comunidade, até testemunhando que eu conheci a vida de São Bento, eu sempre recorri a ele, a intercessão dele nos momentos de grande dificuldade. E eu ficava impressionada. Não que a gente despreze os outros santos, não é isso. Mas eu ficava impressionada com a manifestação da grandeza de Deus quando clamava pela intercessão dele. Então, assim, algo realmente muito forte. Então, desde já eu convido você que nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, a já ir colocando as suas intenções, né? Aí apresentando para o Senhor a sua intenção diante dessa noite de hoje, né? Pelo que você está pedindo para que São Bento se una a você, porque quando a gente pede a intercessão dos santos, o que a gente pede?
para que aquele homem, aquela mulher que já está no céu, que ela se una a nós, rezando pelas nossas causas. Ela que já encontrou o caminho, né? Que já está do lado de Deus. Imagine um homem como São Bento, né? Que levou toda a sua vida, né? Que morreu fazendo a vontade de Deus, de pé, né? De Depois pé, que exatamente. celebrando a missa, depois de pé, porque queria estar de pé para entrar na glória de Deus. Então, que a gente tem essa força, né, Kerma? Com certeza, né? E a gente tem que pedir a intercessão dele mesmo, né, Pérola? Porque um santo que viveu para fazer somente a vontade de Deus, né? Curou, libertou, né? E a gente estudando a vida dele, coisas impressionantes, assim, humanamente falando, parecia coisa surreal mesmo, né? Porque parece coisa de filme, as coisas, os milagres que ele operou, parece coisa de filme, né? E isso acontece Verdade. também nos dias de hoje, né? E hoje nós vamos tratar, né, dos livramentos da morte. E quantos livramentos nós já tivemos, né, Pérola? Recentes também, né? Demais. Eu comentava com a Kerma, né? Quando a gente vai fazer uma live, a gente sempre reza e partilha o que Deus falou. E eu falava para a Kerma, Jesus me lembrava os livramentos que ele já tinha dado para a comunidade. Assim, até partilhando com vocês, né, Kerma? A gente, enquanto comunidade, a gente teve vários livramentos. Eu posso até dizer um bem recente, acho que ano passado, não foi, Kerma? Acho que foi ano passado, ano retrasado, é porque o tempo está passando Está rápido passando muito demais, a gente rápido. não tem noção. Pronto, ano retrasado nós estávamos indo a uma missão, né, numa cidade do interior, perto de Itarema, Carvoeiro, né? Isso. E eu vinha no carro, vinha eu e mais outras pessoas da comunidade, e a gente acabou que se perdeu, porque o seu Roberto confundiu, que achava que era o carro do Júnior, mas na verdade não era. E a gente pegou um caminho errado e acabou subindo a serra, né, de Itapajé à noite. Só que a gente pegou um caminho errado, que um carro do modelo que a gente estava não conseguiria subir, até porque estava cheio de instrumento, de bagagem. E aí, num determinado momento, o carro da serra não conseguia subir. E por mais que se acelerasse, o carro começou a querer rodar e aquele cheiro de pneu queimado. E era só um caminho que ou você ia para cima ou então você não tinha como voltar e vinha carro sempre atrás. E aí chegou um momento que o senhor Roberto estava dizendo, ele parou o carro para que a gente pudesse descer e tentar empurrar para o carro subir até um momento que conseguisse ir sozinho. Gente, quando eu olhei para trás, só abismo e na aflição do carro vir atrás da gente. E quando eu vi que o carro dele estava descendo, lembro que a dona Raimundinha estava junto, e querendo, na ânsia, segurar o carro e eu tirando ela de trás do carro, porque o carro ia passar, né, em cima da gente. E assim, foi a mão de Deus que segurou aquele carro naquele momento para não descer mais. E nós fomos andando até determinado momento, espaço, e o carro, com a graça de Deus, conseguiu subir. E depois que a gente foi caminhando, a gente caminhou bastante, até o momento que ficar onde tinha mais gente, onde tinha casa, e a gente perguntou o caminho para um morador. E ele disse assim, e vocês conseguiram subir com esse carro? Assim, não, a gente brincou, não, o carro subiu só, porque a gente subiu a pé. E ele disse, e onde foi que vocês desceram? Aí a gente pegou e disse, né? Aí ele disse, agradeçam a Deus, porque onde vocês tiveram o problema é o lugar onde mais morrem pessoas quando sobe, porque o carro não sobe, tem acidente, tem batida, tem atropelamento, e vocês tiveram esse livramento. Então, a gente só agradecia a Deus, né? Louvava a Deus, e graças a Deus que a gente só soube isso depois que a gente passou, porque já Com pensou certeza. se tivesse acontecido. E nós somos muito gratos a Deus e a intercessão de São Bento. Por que eu quis trazer isso hoje, né?
que Deus me inspirou? Porque todos os dias, enquanto baluarte da comunidade, nós também recorremos à intercessão dele, pedimos que ele interceda pela proteção, nós rezamos a oração de São Bento todos os dias, né? Nós andamos com a medalha de São Bento constantemente nos nossos documentos ou no nosso cordão, atrás da nossa cruz. Por quê? Porque, de fato, é uma oração exorcística, é uma oração que protege e que nos vale, né, Kerma? Com certeza. Eu vendo a Pérola falando aí desse... eu vendo a Pérola falando desse livramento, né, que foi o mais recente, né, e fora as outras coisas que pela intercessão... Eu nem disse o horário, isso foi mais ou menos por volta de 10, 11 horas da noite. Não foi tudo escuro, a gente não via nada. Tudo escuro. Era mais tarde um pouquinho. Era, né? Era. Mas sobrevivemos, em nome de Jesus. Com certeza. Então, assim, nós como filhos de Bento, né, como eu falava no primeiro dia, né, do Orando com São Bento, nós somos filhos de Bento, né? E ele protege, né? Ele protege como filhos, né? Porque ele sabe exatamente a missão que nós temos que realizar, né? E eu vendo a Pérola falando desse livramento, e me vem muito um livramento que já faz um pouquinho mais de tempo, né? A gente também estava saindo em missão, eu, meu pai, minha avó e mais uma outra pessoa que era da comunidade, a gente estava indo em missão para Tianguá, né? A gente ia, né? E era de madrugada, mas já quase amanhecendo por volta de 4h30 da manhã, mas ainda estava muito escuro, né? E a gente pegou a estrada, né? Meu pai não gostava de sair esse horário, mas eu tinha pedido para a gente sair mais cedo para dar tempo a gente voltar no mesmo dia, né? Para Fortaleza. Eu tinha muita coisa para fazer. Aquela velha história, né? Tem muita coisa para fazer, não tenho tempo, tenho que correr, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E nós fomos, né? Foi logo no início da viagem, estava tudo escuro. Eu ia atrás, geralmente eu ia na frente com meu pai, mas dessa vez eu não fui. Quem foi na frente foi minha avó. E ela ia levando um envelope amarelo aqui nas pernas dela, que era com as revistas que a gente, na época, a gente mandava rodar, né? O Tempo de Deus, que era uma revista de evangelização da comunidade. E a gente ia. E eu avistei de longe algumas vacas, e eu falei, olha as vacas. E foi o carro se aproximando em alta velocidade, porque meu pai, para quem conheceu meu pai não andava devagar, né? O carro... Pé pesado, ele corria demais. Então, assim, ele ia em alta velocidade. A gente ia com mais de 160 quilômetros por hora. E eu olho as vacas, e parece que eu estava falando sozinha, porque ninguém falava no carro, né? E eu olho as vacas, e aí a outra pessoa viu também, olha as vacas, mas não teve jeito, né? Quando eu disse, olha as vacas pela última vez, já foi batendo nas vacas, né? E eram muitas vacas. Foi uma pancada horrível, horrível. Eu só vi só aquela coisa que já estava muito escuro, ainda estava muito escuro, e ficou mais escuro ainda porque a vaca veio no para-brisa do carro, né? E ele freou o carro, subiu aquela catinga de pneu queimado, né? A gente tudo se tremendo e a gente desceu do carro. Eu disse, e agora? E agora como é que faz? A gente vai ficar aqui, uma escuridão, e as vacas sumiram. Né? Foi batido em duas vacas e o resto das vacas sumiram, inclusive as vacas que foram batidas, né? Foram atropeladas. Ou seja, né? Onde é que estavam essas vacas, né? Onde é que estavam? Ninguém sabe, né? E o carro, e meu pai disse assim, não, eu vou ligar, se o carro pegar a gente, continua a viagem. Eu disse, por que a gente não volta para Fortaleza? Ele disse, não, nós temos que ir, porque nós temos a missão. Eu disse, tudo bem. Quando ele deu na chave, o carro pegou. E a gente foi. Quando nós chegamos em Itapipoca, né, já era de manhã, claro, a gente parou no posto, o carro estava simplesmente acabado à frente do carro. O para-brisa todo quebrado. E quando a gente olhou no envelope onde a minha avó ia carregando nas pernas, tinha gotas de sangue. Né? Deveria ser das vacas, porque ninguém se machucou. A pancada foi grande demais, mas ninguém se machucou. E a gente pode perceber que ali aconteceu um milagre. O livramento da morte foi muito grande, porque as patas da vaca, elas entraram no para-brisa, ou seja, para pegar meu pai e minha avó, né, que estavam na frente. E o que era para a gente voltar no mesmo dia, a gente só pôde voltar no outro dia, porque teve que trocar o para-brisa, teve que ajeitar muita coisa para a gente voltar no outro dia. Então, assim, o livramento aconteceu. O nosso pai Bento, pela intercessão dele, por a gente estar indo em missão,
né, para fazer uma oração de libertação nessa cidade, num local lá, né, na cidade. Ou seja, nós estávamos indo em missão e a proteção veio, a intercessão dele veio, né? Então, assim, a gente tem que clamar mesmo, sabe? Tem que pedir mesmo a intercessão de São Bento, porque ele é um santo poderoso. Ele é um santo poderoso. E isso é engraçado, né, Kem? Toda vez que a gente sai em missão, assim, principalmente quando tem um objetivo mais profundo, né? Sempre aconteciam episódios. Isso. E sempre Deus ele vinha em livramento, porque quando a gente sai em missão, o mal não quer que a gente possa executar aquilo dali que é a vontade de Deus. Mas Deus ele sempre vem com os seus livramentos, né? Quer seja nas missões, quer seja na vida particular de cada um de nós, né? Eu já testemunhei aqui uma das lives, agradeço muito a Deus a intercessão de São Bento, porque todos os dias quando nós rezamos, a cruz sagrada seja minha luz, porque é uma oração muito forte. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. A gente está ali exorcizando todas as coisas que não vêm do coração de Deus, né? Não nos persuar das coisas vãs, é mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus próprios venenos. Então, nós precisamos entender que não são só palavras, né? Porque a nossa oração, ela tem poder. E um dos milagres que a gente vai falar hoje é do livramento de morte também de Plácido, que mais na frente tornou-se São Plácido, né? Plácido, ainda jovem, saiu do mosteiro para resolver umas coisas e foi caminhando próximo ao rio, porém, acabou que ele caiu e ele não sabia nadar. E São Bento estava no mosteiro, rezando, no momento de oração, e muito místico, ele tinha a visão de Plácido se afogando, né? Então, o que ele fez? Mais do que depressa, gritou para o outro monge, o amigo de Plácido, não me recordo o nome agora, e pediu que, pelo amor de Deus, ele né? corresse. Mauro, né? Era Mauro, acho que é isso. Né? Ele corresse ao encontro de Plácido e quando ele achou, realmente Plácido estava já dentro do rio, mas ele conseguiu tirá-lo antes que ele se afogasse, livrando-o da morte. Ou seja, olha a profundidade da oração Pérolas, de São Bento. Só para complementar isso que você está falando, né? Quando São Bento estava rezando e ele tipo uma janelinha, né? Janelinha, né? Espiritual, místico, e ele viu a cena, né? De Plácido se afogando, morrendo, e ele gritou para o outro monge ir lá socorrer. E o mais interessante é que quando esse monge chegou, ele andou por sobre as águas para pegar o Plácido que estava morrendo. E quando ele puxou, o Plácido não viu Mauro, mas viu São Bento puxando na mão dele. Ou seja, então assim, Deus é muito assim, sabe? As coisas muito. Por isso que eu falo, né, que as coisas de São Bento, né, os milagres, né, é surreal. Parece coisa de filme. Imagine uma pessoa caminhar sobre as águas para salvar a outra e o que estava quase afogado, ele enxergava Bento, porque na verdade Bento não podia sair do mosteiro naquele momento, mas a intercessão dele podia, mas a oração dele podia. Então, quando a gente fala desse milagre, a gente pode pensar, poxa vida, eu estou passando por tanta conheço pessoas que estão passando por tantas dificuldades e eu não estou conseguindo ir lá. Você pode até não estar conseguindo sair de casa pela quarentena, mas a sua oração chega à casa daquela pessoa. A sua oração, ela chega até o céu. A sua oração, assim como São Bento, ele orava e os milagres aconteciam, assim como ele pedia e as coisas, como a Kerma disse, eram surreais, por que aconteciam? Porque ele acreditava. E quando ele acreditava, ele abria o coração para a vontade de Deus. E principalmente, ele obedecia, né, Kerma? A marca registrada de São Bento é a obediência. A obediência. Então, o que nos falta hoje na nossa oração? Por que nós muitas vezes não conseguimos alcançar aquilo que nós pedimos?
Às vezes a gente já pede sem acreditar, sem achar que vai acontecer. Né? Então, os milagres, eles continuam os mesmos da época de São Bento, da época de Nosso Senhor. Agora, se a gente não acreditar, se a gente não tomar posse e se a gente não for obediente, né? Não for Isso, obediente, realmente a graça não encontra um caminho para frutificar nas nossas vidas. com Não certeza. encontra, não é? Então, nós precisamos. Eu lembro também de outro dia que eu estava voltando do carnaval e tinha sido assim, do carnaval que a gente faz na comunidade, na verdade, que é o retiro, um momento de um encontro de cura e libertação. E tinha sido tremendo, né? E eu lembro que a gente tinha depois saído para comemorar, que a gente sempre fazia isso, depois que limpava tudo, né, Kerma? A gente ia comer juntos e nós fomos. E depois eu voltei para casa. E tava eu e um amigo no carro, que fui de carona, e a gente voltando, comentando o que tinha acontecido. E de repente, a gente só escutou uma pancada e o carro rodou. A gente não viu de onde foi que saiu o carro que bateu. A gente só viu depois. Mas graças à intercessão, né, graças à mão de Deus, nada aconteceu conosco. Né? Então, assim, é Deus que vai dando os livramentos, porque todos os dias, como filhos de São Bento, nós clamamos a intercessão dele. Nós dizemos a cruz sagrada seja a minha luz. Não são apenas palavras, é algo que tem poder, tem uma ação espiritual, não é, Kerma? Não é Isso, só isso. a gente repetir essa frase, mas ela tem um sentido e ela tem um peso espiritual. Por isso que os demônios odiavam quando São Bento rezava a cruz sagrada seja a minha luz. Ele ainda rezava em latim, né? Que era para Uhum. poder expulsar mesmo, com toda a autoridade. Então, hoje, nós estamos sendo chamados a tomar posse desse milagre, né, que aconteceu na vida de Plácido, que é um milagre que foi realizado através de São Bento pela intercessão, né, por clamar pelo outro. Então, acho que se você vive momentos onde corre risco de vida, onde tem pessoas que estão vivendo situação em que a vida está ameaçada, faz-se necessário acreditar. Com certeza. E Pérola, hoje nós vamos rezar clamando pelos livramentos da morte, mas também a morte espiritual. A morte espiritual. Quantas pessoas estão quase morrendo espiritualmente, né? Por conta dos medos, por conta da ansiedade, da depressão, né? Por conta do pecado, por conta da descrença. Então, assim, nós vamos hoje clamar pelo livramento da morte, mas também o livramento da morte espiritual, né? É porque a gente, como diz no Evangelho, a gente precisa se preocupar com aquilo que destrói a alma, né? Não somente com Isso, aquilo que destrói o corpo, porque não adianta a isso. gente estar excelente, né? Como diz a Tereza, muito ótima, Muito ótimo. e por dentro a gente ser um sepulcro caiado, né? Por dentro a gente está cheio de impurezas, né? Então o Senhor ele vem trazendo, por isso que São Bento ele é considerado o pai dos monges e os ensinamentos dele lá dos primeiros séculos eles repercutem até os dias de hoje, porque são conselhos de buscar a santidade aqui. Não é esperar morrer para encontrar a santidade, né? Não é esperar ficar doente para querer se arrepender, não. Mas é diariamente, buscar através da oração, através do trabalho, através da obediência, encontrar o céu. Porque tem alguns escritos dele, junto com um dos monges do deserto, que diz que o céu começa dentro de nós. E o que ele quer dizer com isso? Que o céu começa dentro de nós, dentro da nossa alma, quando nós estamos em comunhão com o Senhor e em comunhão conosco. E para isso, faz-se necessário abrir mão do pecado, não é? Abrir mão daquilo que nos afasta do Senhor.
abrir mão de nós mesmos. Então, São Bento, ele era tão obediente à regra que Deus tinha dado a ele, que mesmo quando ele visitava a sua irmã escolástica, ele não ficava lá. Mesmo quando ela pedia, ele voltava, porque era regra que o monge não podia dormir fora do mosteiro. Então, ele não tinha exceções nem para ele, porque ele sempre queria dar o bom exemplo. Altamente obediente. E ele sempre foi exemplo de obediência, né? Exemplo de trabalho. Ele não mandava fazer, ele fazia. Né? Ele fazia. E ele foi vítima também de várias falsas vocações, falsos monges, né? Que entraram, porque quando ele foi construindo o mosteiro, Cassino, era uma coisa surpreendente, porque não existia. E muitos jovens foram lá para poder querer ser monges sem ter a vocação, né, Kevin? Queriam viver no pecado e dentro do mosteiro. E como ele era muito severo no sentido, não de ignorante, mas ele era muito firme, muito radical. Ou obedece, ou ora e trabalha, ou não fica. Então, muitos se juntaram para tentar matar São Bento. E também vai ser trazido em alguns momentos. E mesmo assim, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que Deus revelava em oração para ele quem era, o que ia fazer, para que aquilo não viesse a atingir. Né? Por isso que a gente pede esse livramento dos envenenamentos, a gente pede pelos livramentos de morte, a gente pede pelos livramentos da preguiça espiritual. Né? Então, ser filho de São Bento, além de receber todas as graças, todas as bênçãos, também nos coloca, né, Kerma, na posição de soldados sempre em alerta. Isso. De servos, não monges, porque nós não somos monges, né? Mas de servos que precisam, dia após dia, orar e trabalhar pelo reino. Isso. Dia após dia, obedecer a palavra. Dia após dia, buscar que o céu comece aqui. E tem momentos que é bem difícil, mas e assim, Pérola, que é fácil. Você falando de vocação, né? Que no tempo de São Bento, quantas falsas vocações, né? E por conta disso, né? Muita perseguição, né? É exatamente assim, uma falsa vocação, sabe, Pérola? Ela pode destruir uma comunidade inteira, né? Por isso que a gente também tem o hábito de rezar pelas falsas vocações que sejam retiradas, né? Que sejam retiradas do nosso meio, né? E que todos nós devemos rezar para que nós, pela nossa vocação, né, para que seja uma vocação verdadeira, para que a gente não seja pedra de tropeço para o outro, né? E você falando aí também de que nós não somos monges, mas que somos soldados. Interessante que há cento e tantos dias, quando nós começamos a rezar à noite, né, reunidos na comunidade, e também nas lives, né, que já somos acho que talvez uns 107 dias mais ou menos que nós estamos tendo a live, nessa nossa live oracional, e Jesus nos chamava de guibores. E a gente ficou sem entender, que a gente não sabia o que significava, e a gente foi atrás e a gente viu que é guerreiro, é um guerreiro. E nós somos chamados a ser esses guerreiros, né? Guerreiros do Senhor, para combater o bom combate. Né? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo e que ainda vamos viver, nós somos chamados a ser guerreiros, a ser guibores do Senhor. E quando nós falamos assim que nós somos chamados, gente, não é só nós, comunidade Rabone, não. Rabone não, é cada um que está aqui nessa live, né? Você é chamada a ser esse guerreiro. Você é chamada a ser esse bom servo. Esse que ora, mas esse que trabalha pelo reino. E o que é esse trabalho pelo reino? É a doação, é o teu serviço, é a tua oração, é a tua intercessão. Não é? Não somos só nós que somos chamados a ter fé, mas você também, como forte guerreiro, é chamado a acreditar. Então, o que está faltando para na sua vida acontecerem milagres? Você acreditar. Você tomar posse. Né? A gente... não é por acaso, minha gente. Eu estava refletindo, sabe, que nesses dias, não é por acaso que Deus inspirou essa Semana dos Milagres, esses dias oracionais com São Bento. Por quê? Eu vou partilhar da minha vida.
há 15 dias, é que nem assim, a minha vida vinha, né? Mesmo com a pandemia, em 15 dias, menino foi lá para cima, voltou. E assim, eu acabei, estou vivendo ainda, mas na graça de Deus, por muitas situações bem difíceis e bem delicadas. Doença na família, contaminação na família, dentre outras coisas. Mas eu nunca tive tantos milagres alcançados como nesses últimos dias. Você mais do que ninguém sabe, Kermin, porque eu compartilhei com você. E eu digo para você, meu irmão, o que falta é a gente acreditar. O primeiro passo para que o milagre aconteça, para que a cura aconteça, a libertação aconteça, o primeiro passo é você acreditar. E tinha coisas que eu dizia assim, Kerma, aconteceu isso, como é que eu vou resolver? Que Deus me deu uma luz. Chegava de noite, Kerma, Deus já operou, resolveu assim, surgiu. E as soluções e as situações que Deus resolvia, surgia assim, era incrível, que não tinha como ser coincidência. Não tinha como, é porque alguém fez. Não. Por mais que Deus tenha usado, lógico que Deus usa as pessoas. Mas ali foi uma ação de Deus através de outra pessoa. Então, isso não acontece só na minha vida. Isso não acontece só na vida da Kerma. Isso acontece na vida de todo aquele que crê. Então, São Bento, ele acreditava. Ele não podia sair do mosteiro naquela hora. Mas ele sabia que ele não podia deixar Plácido morrer. então, o que foi que ele fez? Orou e mandou o outro ir lá. Mas ele também sabia que o outro, pelas suas próprias forças, não conseguiria. Não conseguiria. Então, o que foi que ele fez? Intercedeu para que o mover de Deus, o extraordinário de Deus, ele acontecesse. Então, Deus, ele vem me chamando há muito tempo, né? Nesse momento de live, chamando a mim, chamando a você, nos preparando para fazer acontecer o extraordinário. Porque o ordinário está acontecendo todos os dias, no nosso cotidiano. Então, Deus, ele está querendo operar esse extraordinário, mas ele só consegue operar também se ele tiver a sua mão e a minha mão. Se ele tiver a sua mão e a minha mão. Então, entenda, se o extraordinário ainda não aconteceu na sua vida, peça, creia, e assim, seja Pérola, canal. Isso que você está falando, né? Ontem à noite, né? A gente estava reunido, eu estava reunido com meus filhos da comunidade, como todas as noites a gente se reúne e reza e depois partilha, né? E uma das coisas que eu falei, né, que Jesus pedia para que eu falasse para eles, né, que Deus estava dando os milagres, estava realizando os milagres. E muitos ainda viriam, mas você está preparado para receber? A mesma pergunta eu passo agora nesse momento para todos vocês que estão na live. Você está preparado para receber? Porque a gente também precisa se preparar, Pérola, para receber o milagre de Deus. Porque senão, se a gente não estiver preparado, acaba escorrendo por entre os dedos a graça. E a gente precisa estar preparado para receber a graça dele, o milagre dele. Saber administrar essa graça, Isso. né? Que Deus distribui para nós. E isso é verdade. Mas para que eu saiba administrar, eu tenho que ter a fé primeiro para pedir, né, Kerma? Por isso que eu aprendi com o teu pai. O não, eu já tenho. Então, eu tenho que pedir. Se for bom para a minha vida, Deus ele vai me dar no tempo dele. A mesma coisa, se não for, Deus vai me mostrar o caminho. E, gente, olha, algumas coisas eu não posso dizer tudo porque envolve outras pessoas. Mas, assim, eu não estou mentindo. Kerma é testemunha. Eram situações muito delicadas. Impossíveis para nós. Mas para Deus nada é impossível. E ele fez, né? E ele realizou os milagres e eu tenho certeza de que ele vai continuar realizando milagres maiores ainda. Porque, gente, nada é por acaso. Essa pandemia não foi Deus que criou, mas Deus, tudo é permissão de Deus. Mas nada é por acaso. Para que nós pudéssemos nos erguer, para que nós pudéssemos aumentar a nossa fé, para que nós pudéssemos orar como São Bento, já sabendo que ia acontecer. Né? Até ou repetindo ou adiantando, quando ele traçou o sinal da cruz na taça de vinho que estava envenenada, ele sabia por que ele estava traçando o sinal da cruz. E ele não teve medo. E se Deus tivesse colocado no coração dele, por exemplo, como eu sei que a gente está falando de São Bento, mas eu lembrei aqui de Santo Antônio, quando foi chamado para a casa
de um herege que envenenaram a comida. E Deus disse, pode comer, porque nada lhe fará mal. E citou para ele o versículo do Evangelho. E ele apenas olhou para o herege e disse, você envenenou a minha comida, mas mesmo que possam tomar, mesmo que os filhos de Deus possam tomar veneno mortal, eles não morrerão. E Santo Antônio fez o quê? Comeu a comida inteira e permaneceu vivo, e fez com que o herege se convertesse. Então, nada é por acaso. Esses homens, eles transformaram o ordinário em extraordinário para dizer o quê? Que eu, que você, que nós temos condições de fazer isso na nossa vida. Basta a gente acreditar. Eu sei que a gente é fraca, a gente é pecador, que tem horas que a gente não aguenta, tem horas que a gente quer, né, reclamar, tem horas que a gente chora, que a gente esperneia. Mas pronto, passou essa crise, minha gente. Vamos para o que interessa. A gente não pode ficar na crise. Porque o problema também, Kerma, é que às vezes estou triste, estou com depressão. Então eu vou mergulhar nessa depressão e eu uso isso como resposta para todas as coisas da minha vida. E não é. Eu sei que depressão é uma doença porque eu já tive, fui acompanhada e graças a Deus alcancei a cura. Em nome de Jesus. Mas existe também a decisão. A decisão de permitir Deus agir, a decisão de permitir que o tratamento psicológico age, a decisão de permitir que o medicamento age. Porque o agente principal dessa história é você. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus, ele sabe. Agora, como é que está sendo a sua posição diante disso, não é, Kerma? Como está sendo a sua postura? De um homem que ora, porque São Bento não podia sair. Mas nem por isso ele ficou, meu Deus, ele vai morrer afogado, eu não vou fazer nada. Não, disse, Senhor, já que eu não posso ir lá, o outro vai, mas a minha oração vai chegar primeiro. Então, o que está faltando na gente é essa ousadia, essa coragem que os santos tiveram de que tá ruim, tá difícil, tá doendo, mas isso não pode me abater. Então, se cheguei, eu lembro dessas palavras que na minha oração desses dias eu comentei com a Kerma, eu disse, eu cheguei no meu limite, então agora começa o limite, a ação de Deus. E a minha oração para Deus foi sincera, Senhor, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Agora eu estou confiando na tua ação extraordinária, porque só isso para resolver esses problemas. E Deus está resolvendo um a um, e eu tenho certeza que vai resolver a todos. Mas porque precisa também a decisão de acreditar, a decisão de se posicionar, e não viver como coitados, né? Deus, ele coloca muito no coração que pessoas aqui que estão acompanhando passam mais tempo vivendo como coitadinhas, né? Girando em torno do seu problema do que mesmo como posição de orar e trabalhar. Não estou conseguindo, mas eu vou continuar lutando. Mas eu vou continuar trabalhando, mesmo que eu esteja prostrada em cima de uma cama, porque a gente consegue orar. Que a gente pode dar uma palavra, mas a nossa mente continua funcionando. Quantas vezes a gente está no trabalho, mas a gente pode estar aqui rezando a cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Então nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus quer de nós. Não foi por acaso que Deus trouxe, através da vida de São Bento, esse milagre na vida de São Plácido. Foi tão sobrenatural, né, Kerma? Tão extraordinário que aquele monge, a partir daquele momento, ele levou uma vida de santidade ao ponto que ele se tornou santo. Ele foi santificado. Isso. Porque ele viu que ali foi a ação extraordinária de Deus. Ali não foi a vontade apenas. Então, entenda. Se o milagre não aconteceu ainda, se abra para ele. E entenda que não adianta também receber, porque muitas pessoas acontece o quê? Recebem os milagres, não é, Kerma? E depois vivem como se nada tivesse acontecido. Não faça isso. Não faça isso. Esteja pronto para receber o seu milagre e para deixar que ele frutifique dentro de você. Isso. Que ele floresça dentro da sua alma. Não é, Kerma? Isso, exatamente isso, Pérola. A gente precisa realmente viver o extraordinário todos os dias. Todos os dias a gente tem que viver o extraordinário. A gente não pode deixar os nossos medos, os nossos problemas nos impedir da gente alçar voos, sabe? Da gente olhar para cima. Muitas vezes os nossos problemas só fazem com que a gente olhe para baixo,
sabe? E a gente não consegue enxergar que Deus está fazendo, que Deus já está realizando, né? Você falando aí, eu senti muito forte no meu coração que Deus quer falar hoje também para essas pessoas que não conseguem olhar para cima, só conseguem olhar para baixo, não Só conseguem consegue ver o acreditar. lado ruim, não é? Isso, sabe, o pessimismo, o negativismo. Deus hoje ele quer curar as pessoas de negativismo, Pérola. Negativismo. Tem muitas Amém. pessoas aqui que sofrem disso. Não é nem porque querem ser desse jeito, mas acaba acontecendo de só pensar o lado do jeito ruim, do lado ruim, não consegue enxergar o lado bom da coisa, né? E Então Deus sempre, hoje quer fazer, e né? Deus sempre, ele tira um bem, né, de um mal. Isso. Ele não causa o mal na nossa vida, mas ele sempre tira um bem. Ele sempre nos ensina. Então não há situação nenhuma na nossa vida, por mais negativa que ela seja, que ela não tenha vindo para ensinar. Mas qual é a jogada de Satanás? Faz com que a gente tendencie a gente a olhar só o que não deu certo, só o que é ruim, só o que é negativo. Aí a gente fica, igual eu lembro quando eu era criança, que tinha um desenho animado, eu nem lembro o nome, né? Apesar que eu sou jovem, mas, né? Mas Hum, é bem antigo esse desenho, que tinha um cachorrinho que tudo de ruim acontecia com ele. E ele dizia assim, ó vida, ó azar. Ele só falava isso. E isso atraiu um monte de coisa ruim. Então tem gente que vive igual esse azarão, arrastando correntes. E hoje é um dia para a gente deixar isso romper com isso, porque isso também leva à morte espiritual. Né? Isso leva. leva à morte espiritual. Porque a pessoa vai secando de dentro para fora. Tem aquelas pessoas que você não aguenta ficar 5 minutos, porque parece que ela suga a sua energia, as suas forças. Ela não te deixa ser feliz, porque sempre o que é que existe que não dá certo, que não pode, né? Que, como é que diz? Que não vai conseguir. Então, a gente precisa ser ousado. Senhor, eu não posso, mas tu podes. Senhor, eu não consigo, mas tu consegues. Senhor, está no meu limite, né? Deu, já deu, mas tudo para você é ilimitado. Então faça. Isso é entregar. Isso é colocar, é se colocar na mão daquele que é onipotente. Eu digo isso desde o início, gente. O homem está estudando, está correndo para encontrar a vacina para essa pandemia, para encontrar o remédio, né? Mas sem a ajuda de Deus, sem a onipotência divina, não vai adiantar. Tudo só vai acontecer quando Deus permitir. Quando o propósito de Deus para esse tempo, para essa pandemia, terminar. Então, entenda, não é um castigo de Deus, é uma oportunidade. Então, qual é o propósito? Você já se perguntou qual é o propósito de Deus nesses tempos na sua vida? Se pergunte se você não se perguntou, porque Deus, ele está querendo realizar grandes obras, grandes milagres para todos, não é para um ou outro, não. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém é mais beneficiado. Quem mais acredita, mais alcança, né? Quem Isso. pede, não tem na palavra de Deus a insistência da oração? Quanto mais a gente pede, quanto mais a gente insiste, chega uma hora que Deus atende. Atende da vontade dele, para que seja o melhor para as nossas vidas. Então, eu queria compartilhar um trecho que me veio na minha oração de Provérbios 7, que diz assim, Provérbios 7, versículo 1 ao 3. Meu filho, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus preceitos. Observa os meus mandamentos e viverás. Guarda os meus ensinamentos como a pupila de teus olhos. Confirmando tudo que a gente falou aqui hoje. Quando a gente guarda a palavra do Senhor, guarda a vontade do Senhor em nossos corações, nós viveremos para sempre. Quer seja nesse mundo, quer seja em um próximo.
Por que a pupila dos olhos? A gente protege os nossos olhos de tudo, né? Do vento, da areia. Quando vê alguma coisa em direção, a gente baixa logo, fecha os olhos. Então, da mesma forma como você guarda a sua visão, guarde essas palavras. Guarde as palavras de profecia que o Senhor tem para a sua vida. E tenha autoridade espiritual. O Senhor coloca no meu coração, Kerma, que Ele está hoje restaurando a autoridade espiritual de muitas pessoas que estavam desanimadas, que estavam abatidas. Então, a autoridade espiritual, Senhor, Ele está te dando hoje. Ele está te erguendo. Então, ao invés de dizer, eu não posso, eu não consigo, sozinho ninguém consegue. Mas essa situação é difícil, mas eu tenho Deus. Eu tenho Deus diante da minha vida. E é Ele quem vai resolver todas as coisas. Né? Não quer dizer que a gente não vai chorar, não quer dizer que a gente não vai sofrer, mas o choro vem na noite, não tem uma canção que diz assim, mas no outro dia vem a alegria. Então, nós precisamos crer. Nós precisamos tomar posse dessa autoridade espiritual que Deus deu a São Bento e Deus dá a cada um de nós hoje pela intercessão dele. Então, é oração e trabalho, é disponibilidade, é estar disponível para a graça de Deus, é estar disposto a fazer a vontade de Deus, é estar decidido a receber o milagre e administrar da melhor forma esse milagre, né, Ken? Isso, exatamente. E Pérola, vamos clamar, né? Vamos clamar por todos os pedidos das pessoas que estão colocando, né, as intenções, né? Que você possa ir colocando as suas intenções, nós vamos rezar. Nós sempre estamos falando que nós temos uma equipe de intercessão que está, nesse momento, está intercedendo por cada pedido que está sendo colocado aqui. Né? Se você ainda não se sente à vontade, por N motivos, de colocar a sua intenção aqui, né? Você pode silenciar, que Deus também escuta. Como também pode colocar nos nossos directs que a gente reza por cada intenção. Né? Essa noite eu sinto muito forte, sabe, Pérola, que Deus quer fazer algo diferente, algo novo nas nossas vidas. Algo novo nas nossas vidas. Né? E nós vamos clamar para isso. Nós vamos clamar para isso. Para que o extraordinário aconteça, né, Pérola? Para que o extra, porque o ordinário, o que é ordinário? Aquela coisa que é cotidiana todo dia. Cotidiano. Então, se nós queremos algo diferente, nós precisamos de algo maior, além das nossas forças, a gente precisa pedir o extraordinário. Isso. Eu testemunho isso. Desses 15 dias eu vivi o extraordinário e eu quero continuar vivendo. Né? De parentes que estavam doentes, pessoas que estavam com suspeita de contaminação, né? Momentos de dificuldade financeira, momentos de dificuldade na saúde, e Deus operou. Deus realizou o extraordinário. E Ele vai realizar na vida de todos nós, Kerma. Com certeza. Então vamos pedir. E a gente só para a gente, antes da gente começar a nossa oração, né? A gente sempre fala, né, Pérola, que Deus faz no nosso nada. Né? Então, assim, mais uma vez, Ele hoje está fazendo no nosso nada, no meu nada, no nada da Pérola, no nada de cada um de vocês. Deus faz, sabe por quê? Porque para Ele não importa o que você tem, o que você, da maneira como você está. Importa que você esteja pedindo a Ele, né? Porque Ele espera você pedir. Né? Então, assim, não vamos cansar de pedir, não. A gente precisa convencer a Deus do nosso pedido. Verdade. Vamos fazer igual Santa Gema. Santa Gema convencia Jesus daquele pedido. Então, vamos, a partir de hoje, convencer a Jesus do nosso pedido, né? E vamos lá, né, Pérola? Vamos lá, convencer. Vamos pedir, que para pedir eu sou muito ótimo, eu peço mesmo. Muito ótimo, né? Então vai lá, Rocha. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nessa noite de hoje nós te apresentamos com toda a autoridade espiritual que tu concedes a cada um dos nossos irmãos, a cada um de nós, teus filhos. Nós clamamos, Senhor Jesus, por todas as situações que trazem a morte na vida das pessoas. Vem, Senhor Jesus, nos livrar de todos os perigos
perigos de morte, de todos os perigos, Senhor Jesus, das ciladas de Satanás na nossa vida. Vem, Senhor, em socorro daqueles que possam estar dirigindo, que possam estar viajando, que estão nas suas casas. Nós te pedimos, Senhor, o livramento dos atropelamentos, das batidas de carro, o livramento dos acidentes. Suplicamos, ó Cristo Jesus, que tu venhas em nosso socorro nessa noite de hoje. Que tu venhas em socorro do teu povo. Tu és, Senhor Jesus, digno de todo louvor, de toda oração. Tu és, Senhor Jesus, poderoso para realizar. Tu és o mesmo Deus que acolhia as preces de Bento. Então, nessa noite, unidas com a intercessão de Bento, de Núcia, nós rogamos pela intercessão de São Bento, vem nos livrar de todos os perigos de morte, de envenenamento, Senhor, de tiro, de facadas, de doenças. Vem nos livrando, Senhor, de doenças físicas, de doenças espirituais, de doenças psicológicas. Vem nos livrando, Senhor, de toda forma de pecado. Vem nos livrando, Senhor, de toda forma de enganação. Vem nos livrando, Senhor, porque nós necessitamos da tua graça. Nós necessitamos da tua misericórdia. Vem em nosso socorro. Vem, Senhor Jesus. O teu povo sofre. O teu povo, Senhor, necessita. Olha os pedidos. Olha as súplicas de cada um. Vem, Senhor Jesus, trazer o livramento. Trazer o livramento do Covid-19. Aqueles que estão contaminados, cuida de suas vidas, Senhor, para que eles se restabeleçam. E eu peço a você que tem pessoas que estão internadas, coloque agora, nesse momento de oração, Senhor, eu te entrego a minha tia Ellen, que tu venha restabelecer a saúde dela. Vem soprar em seus pulmões, para que ela possa recobrar a força, Senhor Jesus. Nós queremos receber todas as bênçãos. Nós queremos receber todos os milagres. Então, pela oração, pela intercessão de São Bento, que a cruz sagrada seja a nossa luz. Que a cruz sagrada seja a nossa luz. Vem, Senhor Jesus, em nosso auxílio. Nós precisamos de Ti. Vem, Senhor, nos livrar, nos dar os livramentos de todos os vícios. Eu sinto pessoas que estavam no vício da cocaína e as mães pedindo, clamando. Hoje o Senhor está dando livramento, a cura, a libertação de 2 jovens envolvidos em droga. Um deles, inclusive, além de usar, traficava. O Senhor está trazendo a libertação nessa noite de hoje. O Senhor Jesus, Ele está agindo poderosamente no meio de nós. Está tocando pessoas que estão bem debilitadas, parentes de pessoas que estão aqui clamando. E o Senhor está indo visitá-los nas UTIs, nas enfermarias. Senhor, nós também te pedimos o livramento. Nós te pedimos, Senhor Jesus, o livramento das maledicências, das reclamações. Fazei, Senhor, que nós não olhemos para baixo, mas para o alto. Para o alto, Senhor. Vem agir, Senhor Jesus. Vem soprar sobre as nossas vidas. Toca no meu coração, Pérola, que hoje está tocando uma mulher, um coração de uma mulher que está aqui nessa live. Essa mulher, ela foi casada,
Mas ela foi muito humilhada pelo esposo. E ela não consegue perdoar. E hoje Deus está te dando a graça, minha irmã, do perdão. Essa falta de perdão está te adoecendo. Está te adoecendo. E Ele hoje está te dando essa graça, essa grande graça. Libertando e dando um livramento, Senhor, da morte espiritual por conta da falta de perdão. Vem, Senhor Jesus, fazer nossos corações florescerem para o perdão. Tira toda a amargura, retira todo sentimento de negatividade. Vem fechando as feridas das humilhações. Nós clamamos, Senhor Jesus. Nós clamamos, nós clamamos. Jesus coloca no meu coração que está livrando um homem que está nessa live de assalto. De assalto. Desde o início o Senhor falava livramento de assalto. E vai pedindo, essa canção está falando aqui. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura desse lugar. Vamos pedir ao Senhor a sua unção de cura, de libertação. Pede isso. E Rei, libera a tua unção de cura neste lugar, poderoso Deus, e vem, libera a tua unção de cura neste lugar. Eu sinto muito forte, Pérola, que nessa noite Deus está tocando muitos corações que precisam perdoar. Eu confirmo. Muitos corações, não são muitos corações que falta dar o perdão. Tem uma pessoa que está nessa live que ela não conseguiu perdoar ao pai, e o pai já faleceu. E ela ainda hoje ela sofre porque não conseguiu perdoar. Jesus está tocando teu coração agora, minha irmã. Está tocando o teu coração agora. Está tocando o teu coração. Está curando e libertando o teu coração. Vem nos libertando da falta de perdão. Vem, Senhor Jesus. Age, vai curando. Nós acreditamos, Senhor. É fé, nós temos. Nosso limite chegou. Então vem realizar o extraordinário essa noite na nossa vida. Nós te suplicamos. Vem, Senhor Jesus. Cantaria a Jesus, ele toca o coração
voltando. Vamos ouvir nessa música, porque Deus ele quer fazer muito ainda nessa noite. Nesses minutos restantes, nesses minutos finais, Deus quer fazer. E Jesus, ele estava falando, Pérola, na live anterior, que Jesus ele está indo a uma pessoa que está com um problema na perna direita. Essa pessoa ela sente uma dor tremenda na perna direita. E Jesus hoje ele está passando a mão dele chagada, onde escorre o sangue, ele está passando na tua perna. Está curando toda essa dor que você vem sentindo há alguns dias. O Senhor também coloca que uma pessoa que vem sofrendo por conta de um malefício que foi realizado. Uma mulher, ela sai da casa dessa outra mulher com uma roupa íntima e ela leva a um terreiro de macumba. E essa mulher vem adoecendo constantemente. Muitas dores assim, enlouquecedoras. E a visão que o Senhor me dá é ele indo até a casa dessa mulher. Ela não está acompanhando a live, mas tem um familiar dela rezando, porque ela está prostrada. E Jesus, ele vem e das mãos dele irradia uma luz muito grande e toma todo o corpo dela. Na mesma hora, eu vejo o trabalho, o malefício que foi feito, ele sendo queimado por São Miguel Arcanjo. Então, nesse momento, o Senhor está libertando, está desfazendo esse malefício sobre a vida dessa mulher, que era um malefício de morte. E essa mulher vai ficar restabelecida. Isso graças à intercessão de uma pessoa que está acompanhando essa oração. O Senhor também vem tocar os olhos de uma mulher que está sentindo muitas dores e um incômodo na sua retina, tipo como se fosse uma mancha. E ela estava muito incomodada e com medo. E o Senhor está vindo curar essa mulher. Está vindo tirar esse incômodo e essa dor dos olhos dela. Jesus, ele vai ao encontro de um homem que está nessa live, Pérola. E esse homem está desempregado. E esse homem é muito humilhado pela família porque está desempregado. E ele sofre muito porque não está conseguindo honrar com o papel do provedor da casa. E Jesus hoje ele está indo a esse homem para acalmar o coração dele e dizer que a graça dele chegou hoje. Chegou hoje. Que ele tome posse, porque a graça dele chegou hoje. Vem realizar, Senhor, a tua vontade. Vem realizar em nossas vidas aquilo que tu tens para nós. Poderoso Deus, age na nossa miséria. Age com a tua imensidão, como tu agiu, Senhor, na vida de Plácido. Libertando da morte, principalmente. Convertendo aquele coração para estar junto de ti. Então vem sobre nós. Vem nos convertendo. Vem nos libertando, Senhor. Vem nos curando. Vem transformando as nossas vidas. Nós precisamos de ti. Sinto muito forte libertações de família, Pérola, que estavam totalmente amarradas por maldições
E Confirma. Jesus hoje está libertando essas famílias. São muitas famílias, são muitas famílias. Vem, Senhor Jesus. Vem romper com todo e qualquer tipo de maldição. Vem romper, Senhor Jesus, com todo e qualquer tipo de malefício. Vem, Senhor Jesus, agir naquelas pessoas que lançaram más palavras, praguejaram, desejaram mal. Transforma o mal em bênção, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Vem com a tua bênção, Senhor Jesus. Vem com a tua cruz sobre essas famílias, curando, libertando. Que essas palavras ruins, que esses atos maléficos sejam repreendidos em nome de Jesus. Sinto muito forte no meu coração que tem uma pessoa que está pedindo pela situação financeira que está passando. Essa pessoa, depois, diante dessa pandemia, está passando uma dificuldade muito grande financeira. Porque tudo parou. E o que ela faz, o que essa pessoa faz, está parado, ainda está parado. E ela não sabe como é que vai honrar com os pagamentos que ela precisa honrar. Né? E ela está muito preocupada. Está sentindo muitas dores de cabeça há alguns dias. Como também está sem conseguir dormir há alguns dias. E Jesus fala para você. Fala para você que você se acalme. Se acalme, que tudo dará certo. Tudo dará certo. Precisa apenas confiar que tudo dará certo. A providência dele chegará em tua vida. Tem uma mulher aqui nessa live que ela está pedindo por uma criança que tem problemas respiratórios. E ela está bem debilitada, está em crise. E eu vejo Jesus soprando nos pulmões dessa criança. Amém, Senhor Jesus. Hoje o Senhor está dando a Ti, cura, Senhor. a libertação dessa doença. Ele sopra nos pulmões dessa criança. É um menino de 5 anos. Senhor, vem falar para uma mulher que ela tem uma amiga, né? Dita amiga, muito próxima dela, que na verdade sempre faz coisas para prejudicá-la. Inclusive, entregou um presente grego, né? Um presente, mas que na verdade tem um malefício. É como se fosse uma caixinha eu vejo uma caixinha quadrada, mas em cima é como se tivesse uma ponta, como se fosse uma pirâmide. E de louça muito bonita, de porcelana. Só que dentro ela colocou algumas coisas que não... na verdade, ela fez um malefício dentro dessa caixinha, mas ela não entregou, mas deixou como se fosse a referência ali. E eu vejo ela colocando nessa caixinha um pedaço de cabelo, um pedaço de osso e sangue. E coloca o nome dessa pessoa. E eu consigo ler o nome, Marcela. E o Senhor, ele vem, ele entra na casa dessa mulher e ele vê essa caixa, né? E ele pega, e quando está nas mãos do Senhor, é como se tudo fosse virando pó. E o Senhor vai te mostrar que objeto é esse para ser descartado. Mas a maldição que ele trazia para a tua vida, e era a maldição para atormentar o psicológico, ela estava ficando muito debilitada psicologicamente. O Senhor está livrando, está trazendo agora o equilíbrio psicológico e emocional na vida dela. Jesus, ele vai ao encontro de uma mulher, e essa mulher, ela até agora estava dizendo: Senhor, o Senhor não falou comigo. Já está terminando e o Senhor não falou comigo. Jesus vai até essa mulher, e essa mulher, ela é mãe solteira. E ela criou a filha, é uma filha que ela tem.
trabalhando muito para sustentar, mas agora, na pandemia, as coisas mudaram. Essa mulher, ela trabalha por conta própria, está passando muita dificuldade financeira e ela teve que tirar a filha do colégio nesse período da pandemia. E ela está sofrendo muito porque a filha também está sofrendo porque não queria ter saído do colégio. E Jesus fala para você, mulher, que Ele está providenciando. Ele está providenciando tudo o que você está pedindo a Ele. Que você não se desespere. Que Ele está providenciando tudo, tudo. E no tempo certo, a tua filha voltará para a mesma escola. E o Senhor vem providenciando o sustento de muitas pessoas que estão numa situação bem difícil. Confirmo. Pessoas que estão, eu vejo aquela, como se fosse assim, rodando e em análise. E eu vejo tudo ficando verde, aprovado, aprovado, aprovado. Eu coloco pessoas que estão esperando o benefício sairá. O Senhor, Ele coloca também pessoas que estão esperando respostas de entrevistas de emprego e que receberão essa entrevista. E Ele fala também de um homem que está sendo perseguido dentro da sua empresa. Tudo que ele faz é minado. E Jesus, nesse momento, Ele vai até o teu encontro. Ele traça o sinal da cruz em você e coloca na tua mão uma chave. E Ele diz, não tenha medo. A cruz sagrada seja a nossa luz. A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Não nos persuada das coisas vãs. É mal que tu ofereces. Bebe tu mesmo os teus próprios venenos. Eu convido você a rezar conosco essa oração de São Bento mais uma vez. Vamos rezar 3 vezes essa oração. Entregando, pedindo a intercessão de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para selar essa noite de hoje. Selar os milagres. Selar a cura. Selar os prodígios. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Não nos persuada das coisas vãs. É mal que tu ofereces. Bebe tu mesmo os teus próprios venenos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Não nos persuada das coisas vãs. É mal que tu ofereces. Bebe tu mesmo os teus próprios venenos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Não nos persuada das coisas vãs. É mal que tu ofereces. Bebe tu mesmo os teus próprios venenos. Entenda, meu irmão, minha irmã. Não são apenas palavras, mas é o poder da oração. É o poder da cruz do Senhor na tua vida, nas nossas vidas. Não foi pouco, Kerma, o que o Senhor operou essa noite e que continuará operando. Prodígios e milagres. Quanto mais a gente abre o coração, quanto mais a gente acredita, mais a graça acontece. Mas a graça acontece, exatamente. E Pérola, antes da gente encerrar, queria só falar, né, que Deus, ele hoje veio de uma forma muito especial, sabe? Ele veio tocar, engraçado, porque geralmente nas lives entram mais mulheres, né? Mas na nossa live também tem homens, e Jesus, ele veio tocar muitos homens aqui. E o mais interessante, veio curar de ansiedade, sabe? De síndrome do pânico, né? Eu acredito que diante de tantas coisas que nós estamos vivendo, esses 100 e tantos dias, né, de isolamento, faz com que a gente realmente fique ansioso, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como é que vai ser o amanhã.
e Deus ele veio curar, veio tirar a ansiedade. Então, você, meu irmão, que foi tocado por Jesus nessa noite, dê o seu testemunho. Não só os homens, mas as mulheres também. Porque eu senti que muitas curas e muitas libertações aconteceram, Pérola. Sim. E é interessante porque o testemunho, os detalhes do testemunho é que atrai e encanta, faz com que a gente se encante e se apaixone por esse Deus que realiza milagres e prodígios. E você falando em testemunho, aquele testemunho que eu mandei, né, para a comunidade. Eu sinto muito forte que devia falar, né? Posso dar tempo? Pode, dá tempo sim, dá tempo. Na live de sábado, um amigo da comunidade, pessoa que não é consagrado, mas é amigo da comunidade, né, Kerma? Sempre está ali ajudando. E ele começou a apresentar sintomas fortíssimos, né? Indícios que teria Covid. Inclusive, quando ele entrou para ser consultado, a médica já encaminhou logo o exame, passou a medicação e mandou ele ficar em isolamento. E eu partilhei com a Kerma quando eu soube. E na live nós pedíamos também, né? Em oração para que ele se restabelecesse. E a Kerma teve uma visão da palavra negativo. E depois o discernimento que seria uma resposta de um exame. E na mesma hora eu tomei posse. Ele não tinha nem feito o exame ainda. Eu disse, Senhor, eu tomo posse. Cuida da vida desse teu filho, porque ele é teu. E nós continuamos intercedendo, né? A comunidade continuou a interceder. E eu disse para a Kerma, mandei até a resposta. Olha aí, Kerma, outro milagre. O exame deu negativo, né? De fato, ele não estava. E está, graças a Deus, bem. Se restabeleceu. Foi só uma virose, foi só um susto, né, Kerma? Mas Deus, ele faz. Deus falou no sábado. A gente teve a resposta na quarta-feira. Mas no sábado eu já estava agradecendo, porque eu tinha certeza. Porque, assim, uma coisa que o nosso fundador, né, que o Juninho, como eu chamava, meu formador, ele dizia, peça e acredite. Então, eu tomo posse. Se é para mim, se não é, mas eu já trouxe para mim. Se não for para mim, é para alguém. E, gente, Com certeza. vale a pena acreditar. Vale a pena. Vale a pena acreditar, sim. E vale a pena esperar. Às vezes dói. Dói esperar em Deus, dói, porque a gente não sabe quando é que vai chegar. Mas vale a pena esperar, vale a pena esperar. Engraçado, Pedro, você estava dando testemunho e Jesus continuava falando aqui para mim e eu não posso deixar de dizer, nesse momento final, né? Jesus coloca no meu coração que tem homens aqui nessa live que estavam pedindo pela sua Maria. Engraçado porque geralmente a gente escuta a mulher pedindo pelo seu José, mas Jesus fala que existem homens que estavam pedindo pela sua Maria. E Jesus fala para esses homens, né? Que não é só um, para esses homens que está chegando, está chegando. Só confie e espere que vai dar certo. E quando Deus diz isso, meu filho, pode ter certeza. Acontece, pode ter certeza. E não demora não. Às vezes a gente acha que demora, mas demora não. não. Vamos fazer na poupança, porque coisa cara é mulher, né, Kerma? Com certeza. Então, nós agradecemos, né, Kerma, cada um que participou conosco, né, que está aqui conosco, que está aqui todos os dias e como nós dissemos, não somos só nós que precisamos estar firmes, não somos só nós que vamos trabalhar e orar, você também é chamado. Você é chamado a ser guerreiro valente, você é chamado a ser um guibor do Senhor, você é chamado a ser um novo Bento, de pedir. Isso. Se não pode sair de casa, reze. Se a situação está difícil e você não consegue resolver, reze. A oração é a resposta para todos os nossos problemas. Deus, ele não faz do nosso jeito, ele faz do jeito dele, que é a melhor coisa. É a melhor forma. Então, deixa esse poder de Deus, ele ir além, ele agir em nossa história. Porque hoje a cura, a libertação foi liberada. Só basta com certeza. Acreditar, não é? E foi de ruma, viu, Pérola? Foi de ruma e de com força. Demais, demais, demais. Então, nosso muito obrigado. Testemunhem, que a gente está querendo os testemunhos para poder ler. A gente não só pode mentir, com certeza. Fala, né? Testemunhem, compartilhem. Amanhã vem. Quem é amanhã, Kerma, na nossa live? Amanhã é a Camila Kellen e a Alci. Olha Camila só, Kellen e Alci. duas que
são maravilhosas e que vão trazer com todo amor, com todo carinho, mais um pouco sobre São Bento e que vão rezar por nós, não é? Então não percam, compartilhem. Lembrar do QR Code, né, Kerman? Aquele códigozinho preto, você coloca lá o seu celular e aparece a forma que você pode nos ajudar. Então, nos ajude para que a nossa obra... E eu gosto sempre de explicar. Por que a gente pede, né, depois da live? Porque, como eu disse, São Bento falava o quê? Oração e trabalho. Nós não só rezamos, mas existem trabalhos sociais, obras sociais que acontecem pela colaboração. Pela minha, pela da Kerma e por cada um de vocês. Então, quando vocês doam, vocês nos ajudam a continuar esse trabalho. Né, Kerma? Isso, exatamente. Então, nos ajuda. Então, com certeza, se você pode nos ajudar, ajude, né? Eu sempre falo, se você não pode ajudar financeiramente, mas pode ajudar com alimentos, nós também recebemos, porque nós também ajudamos a famílias carentes. E nós precisamos de você para ajudar outras pessoas, né? E só lembrando também, Pérola, que nós temos, né, a nossa programação semanal, né? Começa logo pela manhã, verdade. Né? Às 9 horas da manhã, com o texto dos últimos dias, depois às 15 e depois às 18 horas na nossa live oracional. Fora a programação durante todo o dia na nossa rádio Web São Bento, né? Vale a pena. E a nossa rádio, graças a Deus, cada vez mais atingindo mais ouvintes no mundo inteiro. No mundo inteiro, viu, Pérola? No mundo inteiro. Mais de 17 mil seguidores, né? Então, isso, no YouTube mais de 17 mil seguidores. A graça vai acontecendo, isso graças a cada um de vocês. Então, permaneçam firmes, né? Guerreiros valentes, porque nós vamos vencer. A pandemia vai ser vencida. Nosso pecado vai ser vencido se a gente deixar a graça acontecer, né? Com certeza. Então, Santa Noite, muito obrigada, que Deus os abençoe. E até breve, a gente volta aqui os dias, né, Kevin, de novo? Com certeza a gente, nessa próxima semana a gente está de volta aqui. A gente, né? Não é possível, né, Pérola? Tchau, beijo, Kevin. Tchau. Não venha me dizer que tua coragem acabou. Não venha me dizer que o teu Deus te abandonou. Foste escolhido, de unção foi revestido para ser guerreiro, grande guerreiro do Senhor. Aqui você encontra uma programação que fala de Jesus ao coração. Se liga neste app, é só clicar e se liga na cura e libertação. Web Rádio São Bento.